Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula aí da semana 4, agora de volta com o nosso RDE. Feliz ano novo a todos. Nessa semana a gente vai ver então o conteúdo do cálculo diferencial vetorial. Basicamente, então, a gente vai explorar os limites e continuidade e diferenciabilidade das nossas funções vetoriais que foram introduzidas lá na semana 3. Como sempre, né, eu estou seguindo fundamentalmente o material do professor Matheus, com alguns materiais extras, mas fundamentalmente dá para seguir por lá. Então, esse material está disponível lá no site dele, cujo link está na nossa sala virtual, tá? Da apostila, a parte 4, ok? Então, antes de mais, vamos fazer aqui uma revisão para as nossas funções reais de uma variável real. Então, suponha que a gente tem aí uma função f que sai de um domínio D, né, e chega em R. Aí, para essa função, a gente pode fazer aí o gráfico dela. Digamos que o gráfico dessa função seja algo do tipo assim, ok? E aqui a gente tem um pontinho x0 no seu domínio, né, que vai lá no nosso f de x0. E aí, então, o que será o limite, né? O limite, a gente vai dizer que o limite da nossa função f de x, quando x tende a x0, é um valor L, se e somente se a gente tem aquela definição, né? Para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que para todo, sempre que a diferença em módulo entre x e x0 é menor que delta e maior que zero, então a gente exclui aqui o ponto x0, a gente tem que a diferença entre as imagens de x e o valor de L são menores do que epsilon. O que basicamente, né, geometricamente, significa que para qualquer intervalo aqui que a gente pega em torno do valor L, não necessariamente f de x0, aqui nesse caso é porque a nossa função é contínua, né? Mas em cada intervalo epsilon de tamanho epsilon aqui, né, que a gente pega em torno do x0, do f de x0, vai existir aqui um intervalo aqui de comprimento 2 delta até, né, tais que as imagens para pontos nesse intervalo caem todas lá dentro do intervalo aqui de tamanho 2 epsilon, né? Ou seja, à medida que nós vamos nos aproximando de x0, tanto pela esquerda quanto pela direita, os valores das imagens vão se aproximando aqui do valor L, e aqui no nosso exemplo é o próprio f de x0, tá? Não vou entrar em detalhes em limites laterais, isso aqui é só a revisão, né? Nesse nosso caso, então, o limite era a própria imagem da função. Quando isso acontece, né, para pontos no domínio, repare que para calcular o limite, né, não necessariamente a gente precisa que o ponto esteja no domínio, mas para pontos no domínio, quando o limite existe e coincide com a imagem, a gente vai dizer então que f é contínua em x0, tá? E f é contínua se for contínua em todos os pontos do domínio, ok? Agora vamos recordar um pouquinho a derivada, né? Então, o que é que vai ser a derivada no nosso ponto de f no nosso ponto x0, né? A gente costuma denotar por f' de x0. Nossa derivada é um limite. Aqui a gente faz um f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. O h é o que a gente chama de incremento, quando esse incremento vai a zero, certo? Então, o que é? A gente vai se aproximando aqui no gráfico da função por retas secantes, até que no limite, quando o nosso incremento é zero, né, nós damos um saltinho aqui para a esquerda ou para a direita. No limite, então, a gente encontra uma reta tangente ao gráfico de f, passando aqui pelo ponto x0. A nossa derivada é a tangente do ângulo alfa, onde o ângulo alfa é o ângulo formado pela reta tangente com o nosso eixo das abscissas. Ok? Então, a derivada é esse coeficiente angular da nossa reta tangente. Tá? Ela existe para as funções que são suaves, certo? Basicamente, né, em termos de diferenciabilidade, quando a derivada existe, quer dizer que localmente lá no ponto x0, a função é bem aproximada por uma reta.
Bom, a curva aqui do gráfico é bem aproximada por uma reta. Então, a continuidade, gente, ela vai evitar funções com quebra. Então, por exemplo, uma função que aqui nesse ponto, no ponto x0, apresenta uma quebra e lá em cima ela continua, tá? Isso aqui não será uma função contínua, tá? E a diferenciabilidade, a função vai ser diferenciável quando ela não tiver bicos. Então, por exemplo, vai evitar funções do tipo assim, oblíquas, tá? Aqui a gente tem um bico. Isso aqui não é uma função diferenciável. Apesar de existir uma derivada à direita e à esquerda, né, não existe derivada no ponto x0, porque ela tem esse bico, tá bom? Por exemplo, a nossa função módulo não é derivável em zero, ok? Vamos então para as funções vetoriais. Então, gente, os limites. Então, para a nossa função vetorial, né, uma função que sai de um domínio D e chega no nosso Rn. Esse D, como a gente viu, é sempre um subconjunto de R, né, um intervalo real, ou um subconjunto do R2, e o conjunto de chegada é ou R2 ou R3, né, ou seja, essa função tem imagens vetoriais, né, as imagens de F são vetores no R2 ou no R3. Para já, a gente vai se concentrar aqui quando o domínio é um subconjunto dos reais, é um intervalo real, e quando o nosso conjunto de chegada é o R3, ok? Claro, facilmente, considerando aqui o subconjunto de R e o conjunto de chegada R2, a gente tem, é similar, né? Só quando o domínio for o subconjunto do R2 que a gente tem algumas diferenças. Mas para já a gente vai considerar esse caso, domínio contido em R e conjunto de chegada R3. Vou escrever aqui para a gente. Então, gente, agora a gente tem então a função vetorial, que um domínio com subconjunto de R chegando em R3, e aí a gente tinha um vetor posição, que é o R, né? Nossa função f que a gente transformou no R, o vetor R de t, que é o vetor posição, tem coordenadas na direção em JK, F de t, G de t e H de t. Lembra, né, que essas daqui formam uma parametrização para a nossa função vetorial, que é uma curva no espaço, né? É uma partícula aqui que vem descrevendo uma curva no espaço. E essas funções aqui, f, g e h, são as funções componentes de R. Aí a gente pega então um valor L no R3 e a gente vai dizer então que o limite da nossa função R quando t tende a um t0, né, um pontinho t0, é o valor L. C e somente C é a mesma coisa, tá, gente? Para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que sempre que, a gente pode até tirar, né? Sempre que t está a uma distância de t0 menor que delta, então a distância do nosso vetor posição para L é menor que epsilon. Agora veja, aqui eu estou medindo a distância em vetores, então o nosso módulo passa a ser uma norma, nesse caso em R3. Além disso, gente, o nosso vetor L ele é um vetor de R3, então ele tem três coordenadas, L1, L2 e L3, certo? E aí a gente não vai provar isso, tá? Mas o limite da nossa função R, quando t tende a t0, vai ser L, precisamente, tá? Isso é equivalente a dizer que, C e somente C, né? O limite da nossa F, quando t tende a t0, é a primeira entrada lá do vetor. O limite da nossa G, quando t tende a t0, é a segunda entrada. E o limite da nossa H, quando t tende a t0, é a nossa terceira entrada. Tá bom? Então, C e somente C, as funções componentes tendem, o limite das nossas funções componentes, coincide com as componentes do nosso vetor L. Tá bom? Em outras palavras, calcular o limite da nossa função vetorial é a mesma coisa que calcular o limite das funções componentes da função do vetor posição, né? Ou em termos vetoriais, né, na direção I é o limite da f, quando t tende a t0, na direção j é o limite da g, e na direção k o limite da h.
Sabendo calcular limites, a gente já pode definir continuidade. A função r vai ser contínua em t0 no seu domínio, tá? Muito importante. Continuidade a gente vê para pontos do domínio. Se o limite da função existir quando t tende a t0 e for igual à imagem em t0, né? Função contínua, o limite existe é igual à imagem da função naquele ponto. Como a gente já viu o cálculo do limite, né? Isso é equivalente a dizer que o limite de cada componente existe e é igual à imagem daquele ponto. Observe, né, vamos relembrar que as funções componentes são funções reais de uma variável, né? F de t que chega em R também, tá? Ou seja, em outras palavras, a R é contínua, né? C e somente C. Cada uma das suas componentes, F, G e H, são contínuas em T0. Lembrando que se o domínio da função R não é explícito, a gente entende que é o maior domínio comum, né, das funções componentes f, g e h. Vamos então agora para a derivada, né? Então temos a nossa função vetorial e agora a gente considera um incremento no tempo, ΔT. Com esse incremento a gente consegue uma diferença na posição, uma variação na posição, que é a diferença entre a posição no instante t mais ΔT e a posição no instante t. Então veja, r de t mais ΔT e r de t são vetores, então isso aqui é uma diferença de vetores, tá? Coordenada a coordenada é fácil ver, né, que essa diferença, as coordenadas da diferença é a diferença das coordenadas, né, das componentes. Aqui a gente vai ter f de t mais ΔT menos f de t, ag é a mesma coisa, e h de t mais ΔT menos h de t. Eu vou escrever aqui para não deixar muito carregado. Vamos ver então como é que vai ficar essa diferença. Então está aqui no gráfico, na apostila do professor Matheus, né? A gente tem então a curva R aqui, o vetor posição variando de acordo com o tempo. Temos o vetor posição no instante t e o vetor posição no instante t mais ΔT, onde esse ΔT é o incremento do tempo, certo? A diferença então entre esses vetores é esse vetor aqui, ó, que vai de P até Q. Dividindo essa diferença pelo incremento ΔT, veja, ΔT é um número real, um escalar, né? Então, é a mesma coisa que multiplicar esse vetor diferença por um escalar. Isso só vai alterar, então, o tamanho, né? Levando em consideração o incremento positivo, até ele continua na mesma direção. Então, só modifica o tamanho desse vetor diferença. E aí, o que a gente observa aqui? Ó? Conforme essa variação do tempo, esse incremento vai diminuindo até zero, o ponto Q, que é o vetor posição no instante t mais ΔT, na curva ele vai se aproximando do ponto P, certo? E aí no limite, quando ΔT vai para zero, esse quociente aqui, a diferença sobre o incremento, ele vai ficar sendo o vetor tangente. Esse vetor aqui que é secante a curva, né? Corta a curva nos pontos P e Q, ele se torna então o vetor tangente ao traço aí da curva. Então a gente vai denotar aí pelo vetor R' de t. Então tá aí, gente, tomando o limite quando o incremento vai a zero, né? Aqui deveria ser um incremento indo a zero, ou quando o ponto t, ou quando t se aproxima, né, de um ponto t0. Aqui deveria ser r, né? R de t mais ΔT menos r. Ah, não, desculpa. Aqui, tomar esse limite, né, do quociente é tomar o limite componente a componente. Mas nas componentes a gente já sabe o que essa fórmula significa, né? Porque f, g e h são funções reais de variável real. Então esse limite é exatamente a derivada de f, tá? No ponto t0, no caso. Então, essa função vetorial tem derivada, se e somente se cada uma das suas componentes tem derivada, e a derivada da função vetorial tem por componentes as derivadas de suas componentes. Tá vendo? Não sei se ficou confuso. Tá bom? As componentes do vetor derivada, né? Observe que a derivada vai ser um vetor que vai ser tangente à curva, né? Os componentes desse vetor são exatamente as derivadas das suas funções componentes. Tá? Diferenciar R, a função vetorial, é a mesma coisa que derivar as suas funções componentes. Tá? Ela é derivável, se for derivável em todos os pontos, isso coincide, né? Aqui essa definição é importante. Nosso tempo de gravação já está terminando, mas a gente já continua a seguir.